Quanto mais o tempo passa sem saber de nada, mais esperanças tenho de que eles estejam vivos. Em 26 de janeiro de 1966, as pequenas Jane Arna e Grant Behrman desapareceram em uma praia australiana. 55 anos depois, o mistério permanece sem solução. O enigmático desaparecimento dos irmãos Behrman parece destinado a não ser resolvido. Jane, Arna e Grant eram os 3 filhos de um casal australiano. Em 26 de janeiro de 1966, a mãe permitiu que fossem sozinhos à praia, mas eles nunca mais voltaram. Nem os seus corpos foram encontrados, nem qualquer pista que levassem ao seu paradeiro. Os investigadores tinham como alvo personagens sinistros, pedófilos, abusadores, assassinos. Mas eles nunca encontraram o culpado. Estamos diante de um crime perfeito? Somerton Park, Adelaide, Austrália. Jane, Arne e Grant moravam com seus pais, Jim Behrman e Nancy Ellis, na Harding Street. Os 3 estudavam na escola primária Paringa Park. Como bons irmãos, os 3 adoravam passar o tempo juntos. E se pudessem ir para a praia de Glenelg jogar, a praia mais popular da região, melhor ainda. Era terça-feira, 25 de janeiro de 1966. A Austrália estava passando por uma onda de calor intenso. As crianças, ansiosas por brincar na areia do mar, pediram ao seu pai que as levassem à praia. E o Jim, querendo que seus filhos se divertissem ao ar livre, concordou gentilmente. E eles os dirigiu em seu carro, deixou-os ali com as devidas recomendações e continuou a sua jornada a caminho do trabalho. Jane, a filha mais velha, estava acostumada a cuidar sozinha dos irmãos. Ela era muito responsável. Naquela época, deixar as crianças sozinhas sem a supervisão de adulto não era uma preocupação, principalmente se estivessem em locais públicos. Naquele dia, aparentemente, tudo correu bem e as crianças voltaram para casa. No entanto, seria a última vez que os filhos voltariam para casa. Na quarta-feira, 26 de janeiro, a Austrália celebrou seu Dia Nacional. O dia amanheceu quente e os irmãos queriam voltar para a praia. Foi muito divertido para eles brincar na areia e tomar banho de mar. Em seguida, imploraram à mãe que voltassem mais um dia à praia, localizada a 3 quilômetros de sua casa. Jane, 9 anos, Arna, 7 e Grant, 4 anos, pediu à mãe que lhes desse permissão para irem à praia sozinhos. Ela disse que sim, em troca que voltassem ao meio-dia para o almoço. Jane estava vestindo seu maiô rosa, shorts verdes e tênis de lona. Arna, um maiô vermelho, uma camiseta e alguns shorts. E o pequeno Grant, uma sunga verde e branca com listras verticais e sandálias vermelhas. Desta vez, eles iriam de ônibus sozinhos de novo. A mãe os acompanhou até a parada. Eles pegaram o transporte e se despediram até a hora do almoço. Foi um ótimo dia. A brisa do mar e o calor do sol tinham feito a manhã realmente voar. A comida já estava pronta na mesa, mas os meninos ainda não haviam chegado. Eles virão no próximo ônibus, pensou sua mãe Nancy. Então, o próximo transporte passou, mas as crianças também não estavam. Já passava das 14h30. Foi estranho. As crianças sempre cumpriam os horários. Nancy, preocupada, ligou para o Jim, que voltou cedo do trabalho por volta das 15 horas. Ele procurou e procurou por toda a praia lotada, mas não havia sinal de Jane, Arna e Grant. Nancy tinha ficado em casa, caso eles aparecessem nesse meio tempo, mas nada, nenhum. As crianças não chegaram. Ambos começaram a vasculhar as ruas e as casas de amigos. Não teve sucesso. Os alarmes estavam começando a disparar. Depois das 17h30, os pais foram à polícia e, angustiados,
denunciaram que não conseguiam encontrar os filhos em nenhum lugar. Na época, eles ainda não sabiam, mas a ausência dos filhos seria eterna. Jean e Nancy, eles nunca veriam seus filhos novamente. A polícia organizou rapidamente uma busca na praia e nas áreas próximas. Eles pensaram que poderiam estar perdidos ou brincando distraídos. Como não encontraram nenhum vestígio deles na área, foram procurá-los no aeroporto, nas linhas de trem, nas rotas interestaduais, mas as crianças não apareceram. Foi então que começaram a temer o pior, que um pedófilo pudesse tê-los sequestrado. Em menos de 24 horas, o desaparecimento já corria por todo o país. Os australianos ficaram chocados com o trágico evento. 3 dias depois, a manchete do jornal Sunday Mail, intitulado "Teme-se um crime sexual". Nesse mesmo dia, fizeram uma busca exaustiva no porto de Pataualonga, depois que uma mulher deu a dica que havia conversado ali com 3 crianças que pareciam com as desaparecidas. Mas os esforços foram inúteis. Os pesquisadores então fizeram uma lista das roupas que os menores estavam vestindo naquele dia. Foram 17 peças entre roupas e toalhas. Nenhum dos elementos foi encontrado. O que se sabia é que os meninos haviam chegado à praia. Várias testemunhas testemunharam vê-los visto na companhia de um homem alto e loiro de rosto magro. Ele tinha a pele bronzeada, um físico atlético e tinha quase 30 anos. Afirmaram que o homem vestia maiô e brincava com eles, que as crianças pareciam relaxadas e divertidas, até que o homem se aproximou de uma das testemunhas para perguntar se alguém tinha estado perto de seus pertences, já que estava com pouco dinheiro. Aí, esse mesmo cara foi se trocar, enquanto os meninos esperavam por ele. O grupo foi visto pela última vez saindo da praia por volta do 12h15. Os Beamonds ficaram muito surpresos com essas histórias, pois os seus filhos, especialmente a Jane, eram muito tímidos. Era muito raro para eles brincarem com tanta confiança com o estranho. A teoria policial era de que os meninos poderiam ter conhecido essa pessoa em visitas anteriores à praia, ganhando assim a confiança deles. Então, a Nancy se lembrou de algo que a Arna havia lhe contado dias atrás. A menina contou à mãe que a Jane arranjou um namorado na praia. Nancy pensou na época que sua filha estava se referindo ao companheiro de jogos da mesma idade, então ela não prestou muita atenção nisso. Porém, agora com o desaparecimento e o conhecimento daquele misterioso indivíduo de 30 anos, a história mudou. Tudo se encaixou. Um arrepio percorreu o corpo de Nancy de cima a baixo. Mas não era só na praia que as crianças eram vistas. Mais testemunhas disseram que os viram nas proximidades da praia, especificamente na Reserva Collie e na confeiteria Wessel's Cake. O chefe confeiteiro relatou que Jane comprou hambúrgueres e um bolo de carne australiano. O homem conhecia muito bem as crianças, pois elas frequentavam o lugar, e ele contou que nunca haviam comprado um bolo de carne antes. Além disso, Nancy disse que havia dado a eles 6 shillings e 6 pence pelo ônibus ou algo para comer. De onde eles conseguiram esse ingresso? E para quem seria o bolo de carne? As respostas eram óbvias. Tudo levou ao misterioso indivíduo que acompanhou as crianças. No início, uma testemunha ocasional alertou a polícia dizendo que tinha visto as crianças caminhando sozinhas naquele dia. Eles fizeram isso por volta das 3 da tarde e voltando para casa. Era um carteiro que conhecia os Beamonds. O homem afirmou que as crianças estavam de mãos dadas e rindo. Mas 2 dias depois, o mesmo carteiro entrou em contato com a polícia novamente para admitir que ele poderia estar errado, que talvez ele os tivesse visto no dia anterior. Vários meses depois, uma mulher confessou que na noite do desaparecimento, ela viu um homem acompanhado por 2 meninas e um menino entrar em uma casa vizinha que ela acreditava estar vazia, e que, mais tarde, ele veria o menino escapar apenas por um caminho. Ele tentou fugir do homem que o perseguia e o segurava rudemente. Na manhã seguinte, a casa parecia deserta, disse ele. Ninguém entendeu por que a mulher demorou tanto para fornecer essas informações.
Alguns dados que, se chegassem a tempo, poderiam ter sido a chave para encontrar o paradeiro de Jane Arne Grant. Os avistamentos mencionados foram de pouca relevância para os detetives. Em nenhum desses lugares encontraram pegadas nem dos meninos e nem do adulto que supostamente os acompanhava. A mídia australiana continuou divulgando a notícia do desaparecimento, divulgando teorias e contando histórias sobre os suspeitos. Durante meses, o caso dos irmãos Billman ganhou a primeira página dos jornais australianos. Mas o mistério, apesar do interesse do povo, acabou esfriando na falta de pistas. Demorou 2 anos para um novo halo de luz reavivar a esperança dos pais. Os Billmans então receberam 2 cartas que teriam sido escritas por Jane e uma terceira pelo sequestrador. A polícia acreditou na época que as cartas podiam ser autênticas, depois de compará-las com outras escritas pela menina de 9 anos. Na carta do homem, o indivíduo afirmava que havia sido nomeado um guardião dos filhos e que estava disposto a devolvê-los aos pais. Ele também marcou um dia e um local de encontro. Novamente, havia esperança na família. Jean e Nancy foram ao local combinado com o detetive, mas ninguém apareceu lá. Os seus corações estavam quebrados novamente. Algum tempo depois, chegou uma terceira carta assinada pela suposta Jane. Ele disse que o homem estava disposto a devolvê-los, mas se sentiu traído por ter um detetive no local e que, diante de tanta falta de confiança, decidiu que deveria continuar a cuidar pessoalmente dos filhos. Foi a última carta que os Billmans receberam. Em 1992, exames feitos por especialistas em caligrafia concluíram que as cartas eram uma farsa. Em seguida, as impressões digitais encontraram um homem de 41 anos. Segundo o próprio impostor, no momento em que este artigo foi escrito, ele não passava de um adolescente idiota fingindo ser uma piada. Ao longo da investigação, a polícia avisou vários abusadores, pedófilos, assassinos em série, e o que melhor se encaixa no perfil foi Bevan Spencer Vohanen. Em 1984, Vohanen foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Richard Kelvin, de 15 anos, filho do âncora de noticiários de Adelaine Robb Kelvin. Os promotores afirmaram que o condenado pode ter se envolvido em muitos outros assassinatos no passado, entre eles os dos irmãos Billman. Durante a investigação do suspeito, a polícia ouviu uma testemunha recontar uma conversa no qual Vohanen alegou ter sequestrado 3 crianças de uma praia. O assassino teria levado as crianças para casa para fazer cirurgias estranhas nelas. Durante o procedimento, um dos filhos teria morrido, enquanto os outros 2 teriam sido assassinados. Na declaração, Vohanen também afirmou ter jogado os corpos em arbustos, ao sul de Adelaide. De acordo com o detetive Bob O'Brien, esta testemunha era confiável, fornecendo detalhes suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada. Vohanen era conhecido por frequentar os vestiários da praia de Glenelg, a mesma praia onde as crianças desapareceram. O homem foi retratado como um pedófilo perverso interessado em crianças, mas foi argumentando que quando os Billmans desapareceram, Vohanen era cerca de 10 anos mais jovem do que o suspeito que tinha sido visto na praia, e o perfil das vítimas também não correspondia ao de Vohanen, razões pelas quais ele foi finalmente considerado culpado. O tempo passou, algumas lacunas da polícia e a falta de tecnologia na época não ajudaram na solução do caso. No momento da investigação, Jean e Nancy receberam total apoio público. 3 irmãos desaparecidos, uma família desfeita e uma incerteza desesperadora mantiveram toda a Austrália em estado de choque por décadas. O casal não se mudou de sua casa em Somerton Park, porque esperava que seus filhos voltassem. Nancy afirmou em várias entrevistas que seria terrível se os meninos voltassem e não encontrassem seus pais esperando por eles. Ela mesma confessou publicamente: "Quanto mais tempo passa sem saber de nada, mais esperança tenho de que eles estejam vivos. Ontem à noite sonhei com eles. Foi tão real. Sonhei que batiam na porta dos fundos e eram os meninos. Eles me diziam: 'Olá, mamãe', e eu dizia a eles: 'Onde vocês estavam?' E então eu chorei e me joguei sobre eles para abraçá-los."
É claro que muitas teorias selvagens correram sobre o caso, algo que continuava prejudicando os Beaumonts, que os meninos foram vítimas de um culto satânico, ou que foram acidentalmente enterrados vivos enquanto brincavam. Eles também acusavam Nancy de ser responsável pelo que aconteceu, acusações traumáticas demais para uma boa mãe. Portanto, os psiquiatras e psicólogos os aconselharam a não falar mais em público ou para a imprensa, algo que entraria em vigor desde 1968. O amor entre Jim e Nancy terminaria na década de 1980, e eles se divorciariam na década de 1990. Mas, apesar da separação, o vínculo que seus filhos criaram continuaria a uni-los para sempre. Em 2018, ao aceitar que o caso nunca seria resolvido, decidiram vender a casa, aquela em que viveram a fase mais feliz de suas vidas e a mais triste. Finalmente, em 16 de setembro de 2019, aos 92 anos, Nancy morreu em uma clínica de repouso devido à demência. Uma vida inteira em busca de uma resposta, que ela nunca encontrou. Hoje, o governo australiano continua a manter uma recompensa de $1 milhão por informações relacionadas ao desaparecimento dos irmãos Beaumont, bem como para os outros casos semelhantes de grande destaque na mídia. 4 anos após o desaparecimento dos pequenos Beaumont, outra garota se perdeu na praia de Fairy Meadow. Cheryl Grimmer, de 3 anos, que estava no chuveiro com seus irmãos. Outro caso que permaneceu sem solução, embora houvessem testemunhas que disseram que a viram com um jovem. O que acontece em nossas praias? Perguntavam-se os australianos da época. Na verdade, ficava na mesma praia de Glenelg, onde em 1948, o cadáver de um homem cuja identidade nunca foi conhecida foi encontrado. O misterioso caso de Thurman Should, que também discutimos no canal. Mas não era só nas praias que as crianças desapareciam. Em 1973, 2 meninas, Joanne Ratcliffe e Christy Jane Gordon, com 11 e 5 anos respectivamente, se perderam durante um grande jogo de futebol no Adelaide Oval Stadium. As famílias das meninas estavam sentadas lado a lado e não se conheciam, mas quando elas se deram bem, os seus pais permitiram que elas fossem ao banheiro juntas. Elas nunca mais voltaram e também foram vistas com um homem. A soma de tantos infortúnios fez os pais australianos começarem a repensar o seu tradicional estilo de vida familiar descontraído. O novo normal da época sugeria que os filhos, apesar de estarem em lugares lotados e em plena luz do dia, não estavam mais seguros. A confiança havia evaporado. A Austrália havia perdido a sua inocência. Em 1966, os 3 irmãos Beaumont desapareceram em Glenelg Beach, na cidade australiana de Adelaide, em plena luz do dia e à vista de todos. Hoje, o seu caso ainda atinge os australianos. 55 anos depois, o mistério permanece sem solução.